Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar a respeito da minissérie Invasão Secreta, que está disponível no serviço de streaming da Disney Plus. Será que a Marvel finalmente acertou em uma produção lançada diretamente para esse serviço de streaming? Ou ela deu mais um tiro no pé nessa relação que está se tornando cada vez mais desgastada? Vem comigo para saber o que eu achei dessa produção, mas se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Esse é o momento. Essa é a hora da verdade. Agora você vem comigo para saber o que eu achei de Invasão Secreta. Eu nunca fui muito fã de histórias em quadrinhos de super-heróis, nem mesmo na minha infância não tinha esse hábito. O que eu consumia basicamente eram os gibis da Turma da Mônica e alguns do Pato Donald. Já com relação aos heróis no cinema, falando especificamente do universo cinematográfico da Marvel, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir que gosto muito de praticamente tudo. Alguns filmes mais do que outros, é claro. E até o lançamento de Vingadores Ultimato, não teve nenhuma produção desse universo que eu considere especialmente ruim ou fraca. Então eu não gosto de filmes de super-herói por conta de memórias afetivas da infância. Mas se quiserem me classificar de Marvelette por conta da minha opinião sobre os filmes, eu visto a carapuça tranquilamente. Dito tudo isto, o universo cinematográfico da Marvel, desde a finalização da saga que envolvia as Joias do Infinito, vem demonstrando um claro sinal de desgaste por conta de um conjunto de fatores, mas que pode ser resumido por uma falta de boas ideias em meio a uma série de produções medianas, genéricas ou apenas fracas mesmo, que não apontam para direção alguma. Sendo que Thor, Amor e Trovão e Pantera Negra, Wakanda para Sempre foram as produções mais dispensáveis dessa última fase. Se em termos cinematográficos, essa última fase da Marvel não reservou nenhum filme ótimo ou excelente, a intenção de expandir o alcance desse universo com as séries disponibilizadas diretamente para o serviço de streaming da Disney Plus se apresenta ainda mais problemática. WandaVision começa de maneira promissora pelo tom da proposta, mas perde o fôlego ao longo dos episódios e acaba sendo sabotada pelas próprias consequências vistas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Falcão Negro e o Soldado Invernal se sustenta pela dinâmica da dupla central, mas não justifica sua razão de existir por méritos próprios. Gavião Arqueiro e She-Hulk funcionam moderadamente apenas como séries de alívio cômico, sendo que a primeira tem uma pegada mais infanto-juvenil, que é até bem-vinda, mas que ofende a plateia em alguns momentos. E a segunda brinca de maneira sarcástica por conta do importante discurso feminista da protagonista e com a própria metalinguagem do universo, mas sem força para funcionar isoladamente. Loki tenta se estabelecer como um primeiro passo da Marvel para estabelecer o conceito de multiverso, mas a série parece mais apoiada pela estética do que pela trama, que avança a passos de tartaruga para não estragar as surpresas que ficaram reservadas aos filmes. Cavaleiro da Lua parecia uma produção mais promissora, talvez desassociada desse conceito em que tudo precisava estar entrelaçado, mas serviu apenas para apresentar mais um novo personagem, já que a série é qualquer coisa também, nada especial. Já Miss Marvel e What If são produções que não cheguei a acompanhar justamente por conta dessa relação como espectador cada vez mais desgostosa. Se um dia vou chegar a vê-las, só Deus sabe. E mesmo sem ter visto tudo dessa expansão do universo Marvel para as séries de streaming, não dá para negar que essa sensação de esgotamento culmina ou alcança o seu ápice com este Invasão Secreta, que é uma minissérie de 6 episódios, com cerca de 40 minutos cada, e que resume um pouco desse cenário caótico e preocupante. O fracasso narrativo é perceptível pelo fato de que a produção não consegue se sustentar como um thriller de espionagem minimamente digno e ainda tem a capacidade de estragar ou manchar até mesmo algumas das bases que pareciam bem estruturadas dentro do universo cinematográfico da Marvel. Criado por Kylie Bradstreet, o projeto é capitaneado pelo diretor Ali Selim,
que já teve uma experiência prévia em produções de espionagem feitas para a televisão, e traz Nick Fury, interpretado pelo Samuel L. Jackson, de volta ao planeta Terra para combater o avanço de um grupo extremista de Skrulls, liderados por Gravik, interpretado por Kingsley Ben-Adir, que depois de muitas décadas de espera para encontrar um novo planeta para chamar de lar, decide exterminar os humanos e reivindicar o território. Há um certo apelo em explorar o universo da espionagem dentro desse universo de humanos e Skrulls, ainda mais que os super-heróis são deixados de lado por conta de uma crença de Fury que os dois povos seriam capazes de resolver suas diferenças com diplomacia. Há ecos na premissa em torno do drama que estamos acompanhando com relação às ondas cada vez mais frequentes de imigrantes vindos da África e do Oriente Médio para países europeus, e até mesmo aqui no Brasil, incluindo o caso dos venezuelanos e afegãos, mas não somente por isso. E a gente ainda pode colocar na conta os casos dos mexicanos que arriscam suas vidas para ingressar em solo estadunidense, enfim, há um tipo de associação universal que é muito palpável. Só que em termos narrativos, essa proposta já dá sinais de cansaço logo no início, quando o roteiro parece querer se escorar muito na condição de que os Skrulls são capazes de assumir as mais diversas formas humanas, sem que o humano original deixe necessariamente de existir. Ou seja, é como se todas as principais reviravoltas da trama se resumissem àquele conceito apelativo e muito utilizado em Missão Impossível, que são das máscaras, em que um determinado personagem se passa por outro. E considerando que essa premissa da série quer que seja encarada como uma surpresa, inclusive para o próprio Fury, de que milhares de Skrulls habitam o planeta Terra há décadas, há alguns personagens que fazem parte desse universo canônico da Marvel, inclusive rostos relativamente conhecidos, mas que ao longo da série revelarão ser, na verdade, personagens Skrulls. Assim como aconteceu com o próprio Fury em Homem-Aranha Longe de Casa. E essa desonestidade narrativa da minissérie fantasiada de surpresa, além de não provocar o impacto necessário, não funciona nem mesmo na tentativa de oferecer alguma nuance diferente e relevante por parte dos seus intérpretes, nem mesmo no final. A própria figura do Nick Fury sai enfraquecida de Invasão Secreta, até pela boa intenção de humanizá-lo, dando espaço para uma vida pessoal que em nenhum momento foi digna de menção nos filmes, justamente pelo segredo envolvido, mas que dentro da série é apenas mais uma repetição da mesma ideia, batida e desgastada. E se a figura mais velha e cansada de Fury dá um ar de mais fragilidade a um personagem que aprendemos a ver como um cara imbatível e fora de série, a produção mais uma vez se encarrega de usar esse recurso apenas para pregar mais uma peça no espectador. É como se Invasão Secreta quisesse reforçar a ideia de que fomos enganados pela Marvel o tempo todo. Outro conceito que acaba sendo mal explorado é o próprio plano de ação do vilão, que resumidamente reside no conceito de tornar o planeta Terra como sua nova casa. E caso os amigos super-heróis do Nick Fury sejam convocados para impedir que o seu plano seja colocado em prática, ele vai criar um exército de Super Skrulls, justamente a partir do DNA dos heróis que foi coletado secretamente ao longo dos filmes anteriores. Ele se acha tanto a última bolacha do pacote que é como se ele não tivesse ouvido falar do Thanos, que tinha um plano muito mais bem sustentado e que não conseguiu se sair muito bem na sua missão. Só que Gravik acha que pode se dar bem apenas com essa ideia e consegue convencer algumas pessoas durante o processo. Para não desmerecer totalmente, a atuação do Kingsley Ben-Adir é muito consistente, e o ator consegue torná-lo um vilão frio e temível por conta da fé que ele tem na sua crença de que é a vez dos Skrulls serem os donos do planeta Terra, justamente pela fraqueza moral dos seres humanos. Outra atriz que se sai relativamente bem com o material que tem em mãos é a Olivia Colman, que é Sônia, uma personagem ambígua e impiedosa, mas que também já há muito tempo deixou de ser uma novidade nesse tipo de narrativa. A atriz é talentosa, extremamente elegante e está muito à vontade para conduzir os melhores diálogos de toda a narrativa, e que, se não são totalmente inspirados, só revelam como a minissérie está nivelada por baixo.
Se Invasão Secreta não tem tantos efeitos especiais ruins para serem criticados como de costume, embora eles estejam lá presentes, inclusive no genérico embate decisivo do episódio final. A minissérie acaba reunindo as sequências de ação mais medíocres e preguiçosas do universo cinematográfico da Marvel, dignas de um filme do Steven Seagal, sendo que a sequência mais pavorosa é a que acompanha uma emboscada contra o presidente dos Estados Unidos, que parece ter sido feita por mim, de tão mal conduzida e orquestrada. E assim, a minissérie acaba sendo mais uma oportunidade desperdiçada pela Marvel, já que se revela uma experiência cuja dinâmica da narrativa é de tempo perdido, apenas para preparar o terreno para o seu próximo lançamento cinematográfico, The Marvels, em novembro de 2023. Então fica a pergunta: até quando a Marvel vai se contentar em oferecer migalhas aos seus espectadores, especialmente nas produções que estão sendo lançadas diretamente para o serviço de streaming da Disney Plus? Bom, então essas foram as minhas impressões a respeito da minissérie Invasão Secreta. Eu sei que isso não vai acontecer, mas eu acho que o que a Marvel mais precisa nesse momento é de um período sabático. Eles precisariam de um tempo para organizar melhor as ideias, antes de ficar produzindo sempre as mesmas coisas o tempo todo. E isso vem mostrando que eles não estão assim tão em alta como eles achavam que estavam até aí o Ultimato, né? Até os Vingadores Ultimato. Então, eles precisariam baixar um pouquinho a bola, organizar melhor aí o planejamento para voltar aí com tudo e entregar aí os filmes e as produções baseados aí nesses heróis que a gente sempre aprendeu a gostar aí desde que eles se estabeleceram nesse universo cinematográfico da Marvel. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.